Olá pessoal, aqui Miguel Sousa para o canal Jogos no Tabuleiro. Iniciamos 2019 e vamos continuar, neste caso vou eu continuar, aqui com mais um vídeo sobre um metajogo, ou seja, aquilo que está para além dos jogos, mas que neste caso também se relacionam com as nossas experiências de jogo. Uma das questões que tem sido muito debatida, que me tem perguntado até inicialmente e em muitos debates em que eu tenho participado, especialmente online, tem sido a questão de se uma pessoa prefere jogos temáticos ou não. Bem, ao contrário do que pode parecer, esta resposta a esta pergunta não é assim tão simples. Para já, porque temos que definir o que é que queremos dizer com isto de um jogo temático. Se nós nos centrarmos nos jogos de tabuleiro modernos, especialmente nos jogos de influência europeia, nós possivelmente somos forçados a dizer que todos estes jogos têm tema. Porquê? A todos eles existe algum ambiente que foi criado, que foi transportado para as mecânicas e para os componentes e para a experiência de jogo. O que é que quer dizer com isto? Jogos abstratos existem muitos, existem há muito tempo, muito antigos, e estes jogos de tabuleiro modernos são mais recentes. Nós vamos situar aqui daqueles que são criados a partir do final dos anos 80 e que têm inspiração na Alemanha. No entanto, apesar desta inspiração alemã, desde então foram criados muitos jogos e também surgiram influências do outro lado. Então, estes jogos ditos modernos têm sempre um tema, especialmente porque estes jogos foram concebidos e uma grande parte deles foram desenvolvidos para criar interesse nos adultos. Portanto, havia sempre um tema sério, adulto, que era introduzido no jogo ou criado enquanto se desenvolviam as mecânicas do jogo para cativar então adultos. E isso é algo que nos surge então da Alemanha com alguma força, tanta força que influenciou todo o design mundial. Pelo menos esta é a minha teoria, digamos, é aquilo que eu defendo que foi o desenvolvimento de jogos com base também noutros autores. Especialmente no Stuart Woods, que é aquele autor de referência na análise da história e até da perspectiva antropológica do desenvolvimento deste tipo de jogos e o tipo de influência social que eles têm. Então, quando se pergunta se preferimos um jogo mais temático ou não, a pergunta se calhar seria mais: será que este jogo tem potencial para fazer emergir mais os jogadores no jogo? Será que ele faz isso? E então é temático? Essa é a grande questão e acho que é isso que vale a pena refletir. Porquê? Porque se nós pegarmos mesmo nos jogos que são ditos muito temáticos, nós conseguimos sempre abstrair todo o tema e transformar aquilo numa mecanização abstrata de atividades e de sequências e de opções e de jogadas. Portanto, em princípio, todos podem ser então abstratos. E então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se todos são abstratos, temos que ver então quais são os elementos que nos fazem emergir mais no jogo. E isso são os elementos de design próprios, que significa aquilo que as mecânicas significam. Significa que se o jogo foi desenhado para que as mecânicas tenham significado dentro do tema escolhido. E isso é que faz com que um jogo tenha tema ou não, e isso é que o faz destacar dos jogos ditos puramente abstratos. Porque mesmo nesses podemos encontrar algum tema. Então isto leva-nos para outra reflexão. Então se calhar nós estamos a falar de semiótica, ou seja, da interpretação de símbolos e de imagens. Significa que se este jogo foi desenhado de modo a que nós consigamos interpretar aqueles símbolos, aquela iconografia, aquele design gráfico, e se aquilo nos consegue transportar então para o tema que está associado ao jogo. Então aí sim podemos ver se o jogo é dito temático ou não. Não é o jogo que é temático, é se realmente nós, como jogadores, através dos elementos de design, fomos transportados para aquele espaço à parte que é aquele ambiente e aquele espaço que o jogo cria, em que os jogadores então desempenham os seus papéis e também nos relaciona com algum roleplay. Mesmo nestes jogos europeus ditos mais de gestão e de estratégia, existe sempre esta parte da narrativa. Será que nós conseguimos pegar naquelas mecânicas, naquela iconografia, naqueles símbolos, naquelas imagens, e eles nos servem então para termos uma percepção daquele novo ambiente e aquela narrativa que o jogo constrói ou não. E então sim, podemos então tentar avaliar se o jogo é temático ou não, sendo que não deve ser feito diretamente pelos atributos do jogo, mas realmente pelo resultado que ele tem nos jogadores. E então eu coloco mais a questão do lado dos jogadores. Será que aqueles jogadores conseguem interpretar aqueles elementos
aquelas criações, aquelas mecânicas, aquela iconografia, ao ponto do jogo ser temático. Portanto, eu ficava mais por este lado. Pela capacidade ou não, devemos para além dos símbolos, porque os símbolos transmitem imensa informação. Os símbolos, rituais, a iconografia, todas essas coisas transmitem então capacidade de imaginarmos as situações e de refletirmos sobre elas. E no caso do jogo, transporta-nos para este microcosmos, para este universo criado à parte, que é o ambiente de jogo. E isso, sim, relaciona-se ou não com o tema. Do ponto de vista também da análise de temas, nós também podemos dizer que um jogo é mais ou menos temático, se quisermos continuar a insistir nessa questão, se aquelas mecânicas podem ser adaptadas a qualquer tema. Se elas encaixarem em qualquer tema, podemos dizer que elas não são, que o jogo não é tão temático do ponto de vista da originalidade do tema. Até porque existem temas que se replicam. Até porque existem realidades que obedecem aos mesmos mecanismos de construção e de funcionamento. E aquela realidade pode ser replicada noutras realidades. E é um pouco isso que muitos jogos e muitos designers fazem. Pegam em mecânicas e em situações que são semelhantes muitos casos e aplicam as mesmas mecânicas a várias situações e aí depois parece que é tudo muito abstrato, mas acaba por ser as situações reais em si que são semelhantes entre si. Não sei se isto está muito claro, mas é outra perspectiva que podemos analisar aqui no que toca à reflexão sobre o que é um jogo muito temático ou o que é um jogo não muito temático. Porque se vocês também falarem com alguns designers, vocês podem jogar o jogo por vocês, até sem terem lido o livro de regras. E podem achar que o jogo não tem grande tema, ou não vos transmite, ou não vos transporta para esse universo temático. Mas depois, se falarem com o autor, e se ele vos começar a explicar o que significam aquelas mecânicas, o que significa aquela iconografia, muito provavelmente vão mudar de ideias. Porque provavelmente o tal autor não conseguiu fazer essa ponte entre a iconografia e os símbolos e os significados, mas depois de falarem com ele, dele vos apresentar a narrativa, se calhar mais facilmente depois consideram o tema do próprio jogo. Portanto, isto é uma longa discussão, é um tema muito complexo, é um tema recorrente no design de jogos e nos estudos de jogos, portanto, com certeza iremos falar mais sobre isto noutros vídeos, noutros textos. Portanto, fica aqui o primeiro vídeo para 2019 sobre o metajogo. Adeus!